Muito se fala hoje que a inteligência artificial vai substituir muitos empregos e muitas carreiras. Isso já está acontecendo, né? Não é algo novo. Só que pouca gente para pensar que isso já aconteceu antes na nossa história da humanidade. Na época da Revolução Industrial foi a primeira vez que a máquina substituiu o humano. Mas nem mesmo isso fez com que o trabalho humano fosse desnecessário. O que foi substituído ali? Foi o trabalho braçal, foi a força bruta humana, né? Então o ser humano passou de um modelo mais físico para um modelo mais intelectual de trabalho. Aí, quem ganhava bem é quem sabia operar essas máquinas. Depois veio a internet, facilitou nossa vida, acessibilidade. Muitos empregos foram destruídos e muitos novos criados. Depois veio a questão das automações, dos aplicativos de produtividade, smartphones, tornaram a nossa vida mais inteligente. Muitas coisas foram automatizadas. Mas o que foi automatizado? Somente as tarefas chatas, repetitivas e previsíveis. Mas em todo esse tempo, essa linha do tempo de 100, 200 anos de evolução, nunca o trabalho humano foi substituído. Só foi evoluído, só foi adaptado para outras coisas. É o que vai acontecer com a inteligência artificial. Hoje tem muito conteúdo sendo criado com inteligência artificial, IA clonando sua voz, IA clonando você, IA pensando que nem você, fazendo textos para você, resumindo livros, fazendo um monte de tarefas para você. Hoje em dia, obviamente, vai ficar mais fácil e mais rápido da gente executar as coisas, mas não vai substituir o que a gente precisa fazer, certo? Por quê? Porque em toda a história também, seres humanos se conectam com seres humanos. Seres humanos compram de seres humanos. Seres humanos precisam de suporte humano, porque a IA ela não vai ter a empatia de um ser humano. Para entender um ser humano, você tem que ser um ser humano. Quer um exemplo bem claro disso? Quantas vezes você responde um suporte que é feito por um chatbot, por um robô? Poucas, né? Eu sei disso porque eu mando muita mensagem automática e a taxa de resposta é muito baixa. Agora, quando sou eu que vou lá e falo com as pessoas, normalmente é quase 100% das pessoas me respondem. Então, o calor humano, o contato humano, ele é muito necessário, porque a gente não se inspira numa IA, a gente não quer ter uma vida de uma IA. A gente usa IA só para facilitar as coisas. Mas o que a gente quer é histórias, a gente quer se inspirar em alguém, a gente quer ter mentores, a gente quer pensar como alguém, né? E tudo isso envolve outro ser humano, tá? Então, livros não vão ser substituídos, né? Você pode escrever sim, você pode ler livros, isso aqui nunca vai parar de existir. Você pode ter um diário seu e compartilhar histórias suas, tudo isso vai ser muito valioso, né? Porque hoje a gente vive uma era da personalidade, uma era da nossa perspectiva, uma era da narrativa pessoal, que é o tema que eu quero trazer hoje. A narrativa pessoal é o que te garante que você nunca vai ser substituído por uma IA. Porque pensa o seguinte, a gente faz a pesquisa lá na IA, certo? O que ela vai retornar? Muita informação valiosa. Ela vai conectar coisas, ela vai fazer pesquisa por nós, ela vai acessar bases científicas, dados, estatísticas. Mas o que ela nunca vai retornar? Uma história profunda de alguém. Ela não tem essa pessoalidade toda. Ela não entra no mundo interno dela e vai trazer algo, porque você sabe que ela não viveu aquilo. Então você nunca vai aproveitar uma informação dessa. Agora, quando é outro ser humano que viveu toda uma jornada e que quer te ajudar a criar esses atalhos, a percorrer melhores caminhos, a tomar melhores decisões, você para escutar. Então, onde vai estar a atenção humana? A atenção humana vai estar na humanização, a atenção humana vai estar na autenticidade, na narrativa pessoal. A gente vai querer cada vez mais se conectar com humanos e muito menos com robô. Isso já está acontecendo, inclusive, pessoas criando conteúdo com IA, mas que não está performando, não está conseguindo alcançar um resultado. Por quê? Porque está faltando emoção, está faltando histórias, narrativas pessoais, visão única de mundo. Os conteúdos com IA vão ser muito genéricos. Porque se eu consigo programar uma IA, meu concorrente também consegue programar uma IA. E as respostas vão ser muito parecidas porque é o mesmo modelo de linguagem.
ok? É o mesmo modelo. Ah, ele usou Gemini e eu uso o ChatGPT. Mas, cara, eles são alimentados quase pela mesma coisa, ok? Porque onde está a alimentação? É coisas públicas, coisas que já estão na internet. Então, eles vão pegar quase as mesmas fontes. É a mesma coisa que pegar um ser humano que lê os mesmos livros. Eles vão ter quase as mesmas opiniões, porque o repertório deles é igual. Agora, quando você pega dentro da tua história, a tua narrativa pessoal é totalmente diferente da narrativa pessoal de qualquer outra pessoa, não importa o quanto semelhante essa pessoa seja. Ela não viveu seus traumas, ela não passa pelos mesmos desafios no mesmo momento que você, ela tem desafios diários diferentes e ela aprende coisas diferentes todos os dias. Então agora a gente está vivendo uma era de perspectiva, uma era de narrativa pessoal, de comunicar-se de dentro para fora e muito menos de fora para dentro. Agora é hora da gente pegar um diário e começar a externalizar o que está aqui dentro, como que a gente vê as coisas, os desafios que a gente passa e trazer isso para um conteúdo, trazer isso para uma narrativa, para uma conversa. Preste atenção nos canais que estão crescendo no YouTube. Tom de conversa, narrativas pessoais, histórias pessoais reais, lições de vida, métodos únicos que foram essas pessoas que criaram, ok? Então é isso que a gente está consumindo e vivendo o valor hoje em dia. E é isso que você tem que estar fazendo também, ok? Se posicionando com uma narrativa pessoal sua, única, exclusiva de você, coletando as tuas melhores histórias e transformando essas histórias em narrativas, em uma comunicação totalmente cativante. E como que você pode criar essa narrativa pessoal do zero? Né? A primeira coisa que você tem que fazer é, obviamente, ter um lugar para coletar as suas histórias. Pega um caderno exclusivo para isso, eu tenho um só de journaling, que é esse caderno aqui, ó, esse azul, tá? Eu peguei aqui, é um caderno antigo que eu tinha aqui. E aí como que eu faço? Eu mapeio o meu dia, tá vendo? Ó, é um mapeamento do meu dia, onde eu vou achando padrões, achando alguns pontos autênticos daquele dia, para que eu consiga explorar. E muitos desses pontos autênticos viram uma narrativa pessoal, onde eu tenho uma história interessante para provar algum ponto que eu quero trazer no conteúdo, né, e gerar um conteúdo totalmente autêntico. Se você pegar um conteúdo que eu fiz aqui recentemente, que eu falei sobre meus 10 anos de YouTube, eu falei que eu fui entrevistado pela Globo. Quantos criadores de conteúdo que você conhece que foram entrevistados pela Globo? Podem ter alguns, né? Mas não é muito comum. Ou seja, eu peguei uma narrativa pessoal para provar uma temática, que o YouTube muda vidas, que você deveria ter o seu canal no YouTube e trazer a tua narrativa pessoal para cá. Ou seja, todos os conteúdos aqui do Vida de Escritor, eles se conectam entre si. Eu já falei sobre capital pessoal, já falei sobre YouTube, né? Agora eu tô falando sobre narrativa pessoal, que é pegar seu capital intelectual, colocar dentro de uma narrativa pessoal as suas histórias, uma visão única, e ele fica mais vendável, ele fica mais conectável. Pensa às vezes que você chorou num filme, que você se conectou a um personagem. Por que que você se conectou? Pela pessoa, pela coisa pessoal, por aquela jornada específica. Não é pela informação, pelo conteúdo que ele tinha. Não é por uma frase específica. É por toda a questão de formação da personalidade daquele personagem. É assim que a gente se conecta. Humanos se conectam com humanos, humanos compram de humanos e humanos precisam de proximidade de outro humano. É por isso que mentorias vendem muito. Eu vendo minha mentoria muito mais fácil do que a minha comunidade, mesmo que a mentoria custe 10 vezes mais. O conteúdo é o mesmo, eu já expliquei isso num conteúdo anterior aqui, que eu falei como que você pode pegar o mesmo conteúdo e cobrar até 100 vezes mais pelo conteúdo que inclusive você posta de graça. Isso aqui algum dia eu vou cobrar muito caro pela narrativa pessoal. E eu já cobro caro. Por quê? Porque dentro da minha mentoria capitalista intelectual, eu falo sobre como você pode encontrar a tua narrativa pessoal, como é que a gente constrói ela do zero. Eu te ajudo a fazer isso. Eu personalizo junto com você. A gente vai olhar para a tua história, a gente vai achar a tua essência, os teus pontos autênticos e únicos,
para que aí a gente consiga montar um calendário editorial, uma linha narrativa que, cara, vai destruir. Vai ser muito única e você vai chamar a atenção de um jeito diferente e único, ok? Então aqui o que eu quero que você aprenda a fazer inicialmente é todos os dias olhar para o teu dia e capturar os momentos do teu dia a dia. Por mais ordinário que ele pareça, às vezes a nossa vida parece tão monótona que a gente fala, cara, ninguém vai se interessar por isso. Que é um exemplo muito claro. Em janeiro, né? Meu filho, eu fiquei internado com ele por uma semana, porque eu achei que ele ia morrer, né? Ele teve uma convulsão febril, a gente saiu correndo com ele 10 minutos ali no desespero, avançando o sinal vermelho para chegar no hospital mais rápido, ele já estava fechando o olho e estava tendo convulsão, eu achei que ele ia morrer, ok? E aí eu passei uma semana internado com ele. Graças a Deus, ele tá bem, não aconteceu nada com ele. Mas naquele momento foi uma história que, em tese, não tem nada muito de lição para marketing, de temática dentro desse conteúdo, parece só um desespero, certo? E esses 7 dias no hospital parece algo muito chato, monótono, tedioso. Lá é muito parado, parece que nada acontece. Só que nesses 7 dias, o que eu fiz? Montei uma narrativa pessoal. Fui coletando momentos ali dentro, meus sentimentos, o desespero de estar com meu filho ali, a gratidão por ele estar vivo. Eu fui lá e criei um conteúdo em cima disso, que eu postei lá na minha newsletter organizadamente. Que eu falei, cara, uma semana com meu filho no hospital foi a melhor lição sobre essencialismo que eu aprendi. Ou seja, ler o livro, ok, beleza, eu vou entender o essencialismo. Só que viver o essencialismo na prática, com narrativas pessoais, com histórias pessoais, é muito mais profundo, né? Eu poderia fazer um vídeo sobre resumo do essencialismo, como todo mundo faz, né? Se você pesquisar por essencialismo, você vai achar esses conteúdos de resumo do livro, um igual ao outro, né? A galera não tem muita criatividade, não tem muita pessoalidade. Você vai achar os meus conteúdos, que eu não falo sobre as coisas do livro. Eu falo sobre a vida essencialista, sobre como a gente pode criar uma vida essencialista, com exemplos reais da minha vida, ok? Então eu paro de falar de informação e eu começo a trazer narrativas pessoais únicas. É assim que eu me destaquei. Hoje em dia a galera me vê como carinha do essencialismo. Nem mesmo o autor é visto como carinha do essencialismo. Mas eu sou visto como carinha do essencialismo porque eu meio que absorvi essa filosofia e criei uma narrativa pessoal totalmente diferente. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com o capitalista intelectual. Eu estou criando uma narrativa totalmente pessoal, toda a minha história com o capitalismo intelectual, tudo que eu já vendi, os meus 10, 15 anos vivendo de internet, os 3 projetos que eu já tive no YouTube, esse é o terceiro, tudo que eu aprendi nesse processo, a questão de cobrar mais por mentorias, como é que você pode ter um modelo de negócio de mentorias acima de 100 mil e muito rápido, né? Então, cara, foi toda uma história, toda uma jornada. E é isso que eu estou trazendo para você. A questão da narrativa pessoal. É assim que eu aprendi a fazer conteúdos que realmente dão certo, tanto em termos de alcance quanto em termos de conversão. Porque a minha taxa de abertura, na maioria dos e-mails, é 45, 50%. É uma taxa altíssima, se você for parar para pensar. Pega experts aí que mandam e-mails. Você vai ver que é uma taxa de abertura entre 30% e 35%. A minha taxa é 45%, quase 50%. Minha taxa de conversão de mentoria, 40% a 45%, mesmo sendo um programa caro, ok? Então, cara, narrativa pessoal, tá? Narrativa pessoal vai desbloquear muitas portas para você. Só que exige o quê? Coragem, vulnerabilidade. Tá ok em pegar um momento ordinário do seu dia e transformar ele em uma narrativa extraordinária. Tem muita coisa que você pode trazer que parece algo tão simples para você, mas que é incrível para outras pessoas. Que nem essa história do hospital. Eu transformei isso numa história sobre lição de vida que foi muito profunda. E a galera leu, a galera chorou, a galera falou, cara, foi a melhor carta que eu já li, ok? Mas era um momento ordinário, era um momento de tédio, era um momento de sofrimento, certo? Até isso pode se tornar uma narrativa pessoal, ok?
E o diário, ele tem um papel muito importante, porque pensa o seguinte, os livros, eles trazem o aspecto da informação para o teu conteúdo. Você pode citá-los, você pode compartilhar um conceito que você aplicou e você teve resultado. Então ele é valioso para isso, para a gente trazer ideias, esse tipo de coisa, e referências e tudo mais. Agora, o diário, ele traz um outro ângulo que você pode combinar com o livro, inclusive. Você pode pegar uma ideia do essencialismo, combinar com uma história que nem a minha do hospital, e aí você já tem um conteúdo único. Por quê? O que todo mundo vai fazer? Compartilhar as ideias do livro. Mas nem todo mundo compartilha as ideias e trazem uma narrativa pessoal. Só compartilha informação. E nem sempre a gente quer informação. Às vezes, mais informação é pior do que menos informação. Porque às vezes eu não quero entender o essencialismo, eu não quero resumo, ideias jogadas. Eu quero entender, ok, como é que você aplicou esse livro? E o que da sua vida que você aplicou na prática que é valiosa para mim? Então eu quero narrativas pessoais. Eu, pelo menos, quando eu consumo conteúdo, os meus mentores, eles têm narrativas pessoais. Eu não tenho nenhum mentor que seja um cara que só resume coisas, só indica outras coisas, que não tem um método próprio, um jeito único de ver a vida. Eu não tenho esse tipo de mentor. Eu, particularmente, não gosto. Aí fica a reflexão para você, né? Quem são seus mentores, o que eles têm de diferente, tá? Mas hoje o que eu quero de você, o que que eu quero que você faça essa semana? Pega um caderno exclusivamente para isso, começa a mapear teu dia, esses momentos que você considera ordinários, comuns, mas começa a pensar um novo ângulo para isso. Como é que você pode tornar isso uma história? Sei lá, pega os seus 5 quilômetros que você correu, como é que isso pode virar uma história? Pode virar uma história de mentalidade, pode virar uma história de superação, pode virar uma narrativa pessoal de uma jornada sua brigando em relação a ser consistente. Pega aquele momento que você quase chegou a falir, que a tua conta estava zerada, que você devia. Pega toda essa jornada, transforma ela em coisas vívidas e cria uma narrativa pessoal de você enfrentando tudo isso e melhorando a sua vida. E hoje estando com uma vida tranquila, uma vida sólida. Qualquer momento ordinário e doloroso pode se tornar extraordinário quando a gente coloca dentro de uma narrativa pessoal. Então, fica aqui minha dica, começa o teu diário, começa a anotar sem regras por enquanto. Daqui a um tempo eu vou trazer um conteúdo específico sobre como que você pode otimizar esse diário, mas hoje eu só quero que você entenda que ter uma narrativa pessoal é importante. Não só para se conectar mais com as pessoas, se conectar mais consigo mesmo, se autoconhecer, descobrir coisas novas sobre você e também para vender mais, porque o pessoal sempre vende mais, sempre conecta mais e sempre te gera mais magnitude, mais dinheiro, porque as pessoas querem mais proximidade e elas estarão dispostas a pagar por mentorias, por retiros com você, por consultorias suas, ok? Então começa a trazer a tua vida pessoal, que as pessoas vão conectar mais com você, vão te admirar mais e vão querer fazer mais negócios com você. Esse foi o episódio de hoje e a gente se vê muito em breve.